E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Carlos Reinaldo e na aula de hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre sistema muscular. Mais especificamente sobre os músculos da face. Numa primeira aula, na aula de hoje, nós vamos abordar os músculos mímicos ou músculos da expressão facial e na aula seguinte falaremos sobre os músculos da mastigação, tá bom? Esses músculos mímicos ou músculos da expressão facial são os músculos que nos permitem gerar expressões emotivas, nas quais nós expressamos raiva, dor, alegria, felicidade, inúmeros sentimentos, através de tracionamento da fáscia e da pele na região da face, tá bom? Então nós vamos tentar fazer um breve apanhado aqui dessas estruturas. Primeiramente, nós vamos observar aqui na região da calota craniana um grande músculo, tá bom? Que se origina, se fixa tanto no osso frontal como no osso occipital. Por esse motivo, esse músculo é denominado como músculo occipito frontal. Você deve estar se perguntando, mas é um músculo só ou são dois? Sim, é um músculo só, dividido ao centro por uma aponeurose denominada como aponeurose epicraniana ou aponeurose epicrânica, tá bom? Vale lembrar que esse músculo ele é bilateral, ou seja, ele vai se apresentar dos dois lados. Numa vista lateral, nós vamos conseguir observar alguns músculos mais superficiais, que são os músculos auriculares, sendo eles músculo auricular anterior, tá bom? Músculo auricular anterior, perceba, bem superficial ao músculo temporal, músculo auricular superior, também superficial ao músculo temporal, e músculo auricular posterior. Músculo auricular posterior, ali lateralmente na região do processo mastoide, tá bom? Na região anterior, na vista anterior, nós vamos observar alguns músculos. Ao centro, nós vamos conseguir observar o músculo prócero, tá bom? Músculo prócero. Lateralmente ao músculo prócero, lembre, bilateral também. Lateralmente, algumas literaturas denominam como depressor do supercílio ou abaixador do supercílio, esses dois músculos mais superficiais, né? Tanto prócero quanto abaixador do supercílio. E mais profundamente esses dois músculos, então aqui ó, vamos rebater o prócero, vamos rebater o abaixador do supercílio e rebater, tá bom, o ventre frontal do músculo occipito frontal. Agora nós vamos conseguir observar um músculo mais profundo. Esse músculo mais profundo é o músculo corrugador do supercílio, ou seja, corrugador, aquele músculo que é responsável, tá bom, por corrugar, por enrugar a região do supercílio. Todos esses músculos trabalham aqui, ó, principalmente nessa expressão de raiva, né, onde a região do supercílio fica enrugada. Pouco mais abaixo, na região dos olhos, nós vamos conseguir observar um grande músculo com formato arredondado, que é o músculo orbicular dos olhos. Esse músculo orbicular dos olhos vai se compor de duas partes, tá? Uma parte que recobre as pálpebras, que forma as pálpebras, tá bom? Então teremos aí uma parte palpebral. Uma segunda parte que não recobre as pálpebras, tá bom? Vai ser chamada de parte orbicular, né? Uma parte que faz uma voltinha, né? Que circunda a parte palpebral. Então, bem fácil aí também de visualizar o músculo orbicular do olho aqui. Agora, mais abaixo
do músculo orbicular do olho, nós vamos conseguir observar um músculo orbicular da boca. E esse músculo orbicular da boca, ele é importante que a gente tenha consciência e ciência que ele é um local de fixação de alguns dos músculos que nós falaremos a seguir. Esse orbicular da boca, é importante que nós venhamos a salientar que ele vai ter uma parte superior, que nós vamos denominar como lábio superior, uma parte inferior, que será o lábio inferior, e as suas extremidades laterais chamaremos de ângulo da boca. Tá bom? Ângulo da boca. Então, por conta desses nomes, nós vamos conseguir observar uma sequência de músculos, tá bom? Vamos fazer uma sequência aqui no sentido horário, tá bom? Uma sequência de músculos mais superficiais que tracionam, tensionam tanto a asa do nariz quanto o lábio superior, o ângulo da boca e o lábio inferior. Então vamos lá. Primeiro da nossa sequência, partindo-se da linha mediana, tá bom? Num sentido horário, ó, nesse sentido aqui, ó, tá? Será o músculo nasal. Esse músculo nasal, ele vai possuir duas partes, tá bom? Uma parte transversa, que é esta que nós visualizamos, tá bom? Uma parte transversa e uma parte alar, tá bom? Que seria o quê? Uma porção que tensiona a asa do nariz. Então, parte transversa do músculo nasal e parte alar do músculo nasal, tá bom? Primeiro da nossa contagem. Na sequência, nós vamos observar um músculo que ele se insere tanto na asa do nariz quanto no lábio superior. Então, por esse motivo, o nome dele é levantador, tá bom? Da asa do nariz e do lábio superior. Então, bem tranquilo, é só a gente conseguir observar, tá bom? A região de fixação desse músculo. Um terceiro músculo, tá bom? Agora, ele é apenas levantador do lábio superior. Portanto, não confunda o levantador da asa do nariz e lábio superior com levantador apenas do lábio superior. São dois músculos diferentes. Tá? Na sequência, nós vamos observar dois músculos, tá bom? Que se originam a partir do osso zigomático, que é o músculo zigomático menor e o músculo zigomático maior. Esses dois músculos, tá bom? Algumas literaturas afirmam que os dois se inserem na região do modíolo, abre aspas, modíolo, essa região aqui do ângulo da boca, essa região de intersecção dessas fibras, tá bom? E alguns autores descrevem o zigomático menor como se inserindo no lábio superior. Fica aí, tá bom? A gente vai ver na sequência na peça anatômica que existem algumas diferenças mesmo. Esse músculo zigomático menor, às vezes ele não se apresenta, ele está ausente por variação anatômica, ou por variação anatômica também ele acaba se fundindo com outros músculos aqui da região da face. Na sequência, nós vamos conseguir observar um músculo que é denominado como risório, que vai tensionar o ângulo da boca para, obviamente, fazer a função dele, né? Que seria o músculo que nos faz rir. Né? O nome risório é bem sugestivo. Inferiormente, agora, teremos o músculo abaixador do ângulo da boca, tá bom? Nós vamos conseguir observar aqui a sua inserção também na região do modíolo. Né? O músculo abaixador do lábio inferior, tá bom? Fora já da região do modíolo. E na região do queixo, ou seja, na região mentual ou mentoniana, obviamente, então, o músculo mentual ou músculo mentoniano, tá bom? Músculo mentual. Agora, para fechar nossa conta, nós precisamos observar um músculo mais profundo, tá bom? Alguns músculos mais profundos,
e um músculo aqui da região do pescoço. Os músculos mais profundos serão, bom, olha, abaixo de todo mundo que a gente fez a voltinha, vai ser o levantador do ângulo da boca, que ficou faltando, aqui em cima só tinha levantador do lábio superior, tá bom? Então vamos visualizar ele aqui, ó, levantador do ângulo da boca, sendo esse músculo bem mais profundo. E aqui, ó, na lateral da região da boca, bem mais profundo ao músculo risório, nós vamos conseguir observar o músculo bucinador. Músculo esse que se insere também ali na região do modíolo, tracionando o ângulo da boca. Inferiormente, nós vamos conseguir observar um músculo, tá bom? Achatado, com aspecto de tecido, bastante difícil de ser dissecado, porque ele se lacera com facilidade, que é o músculo platisma, tá bom? Então, músculo platisma aqui. Finalizando a nossa sequência, agora é hora de a gente ir para a peça anatômica real, para a peça orgânica, fazer um exercício de visualizar a sequência do nosso roteiro de todas essas estruturas que nós falamos. Então, vamos lá. Então, seguindo a nossa aula, vamos ver a peça agora na prática. Temos aqui uma peça recuperada do laboratório, obviamente um pouquinho estragada, mas a gente consegue aproveitar algumas coisas. Conseguimos observar aqui, portanto, o ventre frontal do músculo occipito frontal. Nessa região já lacerada, teríamos o músculo prócero. Lateral a ele, observamos aqui o músculo abaixador ou depressor do supercílio. E profundamente a esses músculos, nós veríamos aqui nessa peça, nós não conseguimos observar o músculo corrugador do supercílio. Na região próxima aqui aos olhos, temos o músculo orbicular do olho, constituído aí de duas partes, uma parte palpebral e uma parte orbicular. Inferior, na região da boca, nós falamos que teríamos aí um músculo orbicular da boca, aqui nessa região. Seguindo o nosso roteiro, no sentido horário, partindo da linha mediana, partindo de medial para lateral, fazendo essa circunferência, teríamos aí uma sequência de músculos, sendo eles o músculo nasal, onde observamos aqui apenas a parte transversa do músculo nasal e não a parte alar, que não está dissecada aqui nesta peça. Aqui nessa região, observamos o músculo levantador da asa do nariz e do lábio superior, e esse grande músculo é o músculo levantador apenas do lábio superior. Então, temos aí músculo levantador do lábio superior. Partindo lá do osso zigomático, nós vamos conseguir observar os músculos zigomático menor e zigomático maior. Já se fixando na sequência, na região do modíolo, aqui no ângulo da boca, nós vamos observar o músculo risório. O músculo risório nessa peça é esse feixe, apenas esse feixe pequeno, esse feixe muscular, que se difere do bucinador pela sua profundidade, se apresentando um pouco mais superficial do que o bucinador. E, conforme o Yokoshi descreve, ele não se apresenta aqui mais superiorizado, como nós vemos os desenhos, como por exemplo no néter. Nessa região, conseguimos observar as fibras do músculo abaixador do ângulo da boca e as fibras contralaterais ao abaixador do ângulo da boca nos demonstram a localização do músculo abaixador do lábio inferior. Para fechar a conta, temos aqui o músculo mentual, tá bom? Nessa peça, não vamos conseguir observar o músculo platisma, mas observamos ainda dois músculos mais profundos. Um deles, que nós já falamos, o músculo bucinador, né, aqui nessa região, e o músculo levantador do ângulo da boca, tá bom? Um pouco mais profundo ao zigomático menor aqui nessa região. Bom, espero que vocês tenham gostado.
Até uma próxima aula e bons estudos!